Graças a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí na sua casa, no Salmo de número 23. Salmo de número 23. Quem sabe uma das porções mais conhecidas da Escritura Sagrada, né? Salmo 23. Você já abriu a sua Bíblia? Acompanhe a leitura comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Meus irmãos, vivemos em tempos de um só assunto. Na televisão, nas conversas de botequim, nas conversas de condomínio, nos telefonemas, nas mensagens trocadas, só falamos de um assunto: a praga, essa pandemia causada por um novo tipo de coronavírus que está se espalhando por todo o mundo e também ceifando vidas. Inclusive, neste sermão, eu acabo de falar a respeito disso. É necessário ter atenção, né? É um assunto sério. Os especialistas nos alertam e nos ajudam, nos orientam, inclusive, a como evitar que o impacto dessa pandemia seja ainda mais grave. Mas há um aspecto disso tudo que me parece extremamente desafiador, que é encontrar o equilíbrio entre o cuidado e a maluquice. entre aquela preocupação saudável que nos faz tomar as medidas necessárias para nos prevenirmos, nos precavermos até onde nos é possível, e aquela atitude de pânico, aquela atitude já meio desprovida de qualquer bom senso, que começa a agir mais pelo medo do que pela razão. Uma ilustração disso foi recentemente, pessoalmente, uma pessoa procurando um remédio que era para o seu tratamento de lúpus e não o encontrando em farmácia alguma, porque houve um boato, uma conversa de que uma pesquisa em algum canto do mundo estava tentando utilizar esse remédio para mitigar aí a infecção pelo vírus. E isso já foi o bastante para que essa pessoa que precisa do remédio já não o encontrasse mais. Ou mesmo pessoas comprando de camelôs porções de álcool gel, que na verdade não tem nada de álcool, e assim a gente vê pessoas se aproveitando da loucura e do pânico que se instala de modo generalizado. Esse desafio entre cuidar e, ao mesmo tempo, não cair num completo desespero, esse me parece que é um desafio que todos nós estamos enfrentando, um equilíbrio entre esses dois extremos. E nós, como cristãos, para vencer esse desafio, precisamos encontrar um ponto, não de equilíbrio, um ponto de segurança para as nossas vidas. Um ponto de segurança para as nossas vidas. E o salmista, no Salmo 23, nos apresenta este ponto, nos apresenta esta pessoa, na verdade, que é o Senhor. Davi, você sabe, escritor deste salmo, trabalhou como pastor do rebanho do seu pai na sua meninice, na sua juventude.
E ele então usa a figura do pastor para falar de Deus. O Senhor é o meu pastor. Se você ler o livro dos Salmos, na ordem em que os Salmos estão se apresentando, você vai perceber que até aqui várias figuras foram usadas para Deus. Um rei, um libertador, um guerreiro, e até mesmo figuras mais impessoais ainda, como rocha ou escudo. E essa então é a primeira vez que uma palavra ou uma expressão, uma figura tão terna, tão humana, tão humanizada, tão próxima, tão íntima, é usada para Deus, o pastor. Sim, porque o pastor, ao contrário do rei, do libertador, da rocha ou do escudo, o pastor vive para o seu rebanho, ele vive para cuidar, ele vive para guiar, ele vive para proteger, ele é guia, médico e protetor das suas ovelhas. É uma relação muito próxima. E Davi sabe muito bem o que é isso, tendo já trabalhado assim. E ele, mais do que ninguém, então, foi capaz de aplicar aquela figura do seu passado para a visão que ele tinha de Deus cuidando dele agora no presente. E essa experiência, então, não apenas de ser um pastor, mas também de ser cuidado por Deus, ele então mescla essas duas coisas e diz: o Senhor é o meu pastor. E note de maneira muito específica que ele não apenas diz que o Senhor é pastor, mas ele diz: o Senhor é o meu pastor. Esse pronome possessivo torna essa imagem muito mais pessoal. Ele não é apenas alguém que tem a função de cuidar, ele não é apenas alguém que tem, na metáfora com o pastor, ele não é apenas alguém que tem a função de proteger, ele não é apenas alguém que tem a função de orientar. Ele é o meu pastor, ele é aquele que me orienta, guarda, protege e sustenta. Esse pronome meu também diferencia essa intimidade de Davi com o Senhor, porque a ideia de Deus ser o pastor não é nova, ela não é uma invenção de Davi aqui no Salmo 23. Deus é apresentado na palavra de Deus na sua palavra, como o pastor de Israel. Ele é aquele que cuida, como o rei de Israel. Ele não é apenas o rei no sentido de que governa o povo de Israel, mas ele é também o rei no sentido de que ele cuida, guia o seu povo, protege o seu povo, e nesse sentido, então, ele também é chamado de pastor de Israel. A primeira vez que isso acontece é muito lá atrás, em Gênesis ainda, no capítulo 49, nós temos a primeira referência a Deus como sendo o pastor. Capítulo 49, versículo 24, são as bênçãos proféticas de Jacó a seus filhos. Elas vêm no formato de poesia, e ele então toma essa liberdade poética. Versículo 24, ele diz assim: o seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. O poderoso, a pedra, mas também o pastor. Essa figura então aparece desde lá da profecia de Jacó e vai se repetindo nos Salmos, aparece pelo menos algumas 3 ou 4 vezes. Depois Isaías novamente fala a respeito de Deus como sendo o pastor do seu povo. Isaías capítulo 40, versículo 11, ele faz isso mais uma vez. Como pastor, o Senhor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. E os outros profetas também, Jeremias faz isso, Ezequiel faz isso. A ideia de Deus como pastor de Israel está bem disseminada no texto bíblico. Mas voltando para o nosso texto, nós vemos o diferencial que Davi coloca ao dizer: ele é o meu pastor. Deus não é apenas o Senhor, a divindade, o Deus da tribo ou o Deus da nação, mas ele é um Deus pessoal. Ele não é apenas o pastor de Israel, mas ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então essa forma de Davi se dirigir a Deus
nos fala a respeito não apenas da percepção que ele tem de Deus como sendo o cuidador, o guia, o protetor, o sustentador, mas de maneira muito particular e muito pessoal, o meu pastor, o meu sustentador, aquele que me guia. Então Davi aqui opera uma particularização, uma pessoalização desse cuidado de Deus pelo seu povo. Ele é o meu pastor, e ele fala disso de uma maneira muito individual, né? Ele me faz repousar, ele é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar, ele me leva para junto das águas de descanso, ele me refrigera a alma, ele me guia pelas veredas da justiça. Então há realmente uma percepção muito particular, muito pessoal, de proximidade desse cuidado de Deus. Não é apenas uma entidade lá longe que de alguma maneira cuida desse povo, mas é alguém em quem eu mesmo confio a minha vida e que me guia e me cuida e cuida de mim em todo o tempo. Veja que diante desses cuidados, Davi fala a respeito de pastos verdejantes, né? Obviamente uma figura de um lugar aprazível, de um lugar onde há sustento, onde há descanso, né? Ele fala de águas de descanso, águas tranquilas, onde se pode beber e dessedentar o rebanho, né? Em tudo isso nós enxergamos tranquilamente ou facilmente essas veredas, esses caminhos justos e retos que Deus apresenta diante do seu povo, né? Há um caminho reto, não há desvios, não há barrancos, não há pedras que impeçam as ovelhas dele de caminhar. Mas sem nenhuma transição, Davi também diz que esse pastor maravilhoso o leva por vale de sombra e de morte. Nós gostamos de fazer uma separação. Deus nos leva para repousar, Deus nos leva para não faltar nada, Deus nos leva para descanso, Deus nos leva para refrigério, Deus nos leva para a justiça, mas pode acontecer que eu ande pelo vale da sombra da morte. Talvez alguns aqui até enxerguem a figura daquela parábola que Jesus conta lá em Lucas capítulo 15, no qual um pastor tem 100 ovelhas e uma delas se desvia e aquele pastor então vai buscá-la. Talvez alguns gostassem de olhar para esse texto dizendo assim: olha, aqui é quando eu me desvio do cuidado do pastor que eu acabo inesperadamente num vale de sombra e de morte. Não há essa transição no texto. Assim como os caminhos retos do Senhor nos conduzem para pastos verdejantes, nos conduzem para águas de descanso, nos conduzem onde nada falta, nos conduzem para onde a nossa alma é refrigerada, Ele também nos conduz por vales de sombra e de morte. O pastor não cochilou, o pastor não perdeu nenhuma das suas ovelhas, ele continua guiando as suas ovelhas, mas por vezes ele o faz por veredas sombrias, por vales de sombra e de morte. O ponto aqui não é que a ovelha conseguiu escapar do cuidado do seu pastor, porque isso seria depor contra o pastor, não apenas contra a ovelha. Se de fato nós pudéssemos sair debaixo do cuidado dele, se com as nossas pernas ágeis, ou se, quem sabe, com a nossa capacidade de nos mimetizar e nos disfarçarmos no meio da paisagem, se nós de fato com a nossa inépcia, com a nossa estultícia, com a nossa tolice, ou mesmo com o nosso pecado, se nós com alguma dessas qualidades, boas ou más, pudéssemos nos desviar e nos afastar e nos esconder do nosso pastor, de maneira que ele não pudesse mais cuidar de nós, então isso não apenas deporia contra nós como ovelhas tolas, mas também deporia contra o pastor. Não esse aqui não. Ele sabe e conhece o caminho de cada uma de suas ovelhas e ele é que está conduzindo. E essa é a grande diferença, não é? Porque se buscássemos nesse pastor o consolo, mas esse consolo só servisse para quando nós agimos de maneira sábia, de maneira prudente, de maneira equilibrada, então não precisaríamos do pastor. Não.
O consolo que nós temos em reconhecer-nos a nós mesmos como ovelhas desse pastor é exatamente porque, mesmo andando no vale da sombra da morte, o cuidado dele ainda está sobre nós. Nós podemos confiar. Debaixo dos seus cuidados, até mesmo na sombra da morte, nós encontraremos repouso, nós encontraremos refrigério, nós encontraremos descanso e nada nos faltará. Esse fato, meus irmãos, essa percepção de quem é esse pastor, do seu cuidado, da sua capacidade, na verdade, retira boa parte do peso, do poder de fogo, digamos assim, das tribulações. Porque se a presença dele está conosco, mesmo no vale da sombra da morte, então, aí sim vale o que o salmista conclui: não temeria mal algum. Não preciso temer mal algum, porque tu estás comigo. Não estou sozinho no vale da sombra da morte. É a melhor notícia que você precisa nesta noite. É a melhor notícia. Sabermos que o bom pastor está conosco, mesmo no vale da sombra da morte. Ele não espera nós chegarmos na montanha ensolarada, mas ele estará conosco em todo o tempo. Em tempos de necessidade, nada melhor do que ter alguém fazendo companhia para nós. Especialmente se esse alguém é o Todo-Poderoso Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso Pastor das suas ovelhas. E por falar em companhia, o salmista usa um recurso literário e gramático aqui que às vezes pode nos passar despercebido, porque até aqui ele estava falando de Deus na terceira pessoa do singular. Recupere lá as suas aulas de gramática lá do ensino fundamental. Ele é o meu bom pastor, ele me faz repousar, ele me leva, ele refrigera, ele me guia. No entanto, sutilmente, no versículo 4, quando ele fala do vale da sombra da morte, ele muda para a segunda pessoa do singular. Tu estás comigo. Isso é especialmente gratificante, meus irmãos, porque ele pode estar na distância que for, mas tu está falando diretamente comigo. Tu estás aqui. Ele pode estar na China, mas tu está aqui sempre na minha frente, que é com quem eu estou falando, é aquele com quem eu dialogo. Então ele para de falar sobre Deus, ele faz, e ele começa a falar diretamente com Deus. Tu estás comigo. E essa pequena mudança nos pronomes já nos dá esse senso de proximidade, esse companheirismo do Senhor. E se você notou, aconteceu exatamente quando estávamos como ovelhas no vale da sombra da morte. É claro que ele estava presente em cada um dos momentos, mas a percepção de Davi da proximidade do Senhor, da companhia do Senhor, da destra fiel do Senhor o sustentando, aconteceu exatamente enquanto ele se sentiu no vale da sombra da morte e não precisou temer mal nenhum. Deus estava com ele. Tu estás comigo. O pastor palestino normalmente carregava 2 equipamentos: uma vara, um taco, que ele pudesse afastar os animais selvagens, e também um cajado, esse caracterizado pela curva, né, com o qual ele poderia puxar ovelhas para si e assim conduzi-las, né? Então, um é para afastar o perigo e outro para aproximar dele na hora da proteção. Então esse é um pastor que tem todos os apetrechos próprios para conduzir as suas ovelhas por essas veredas retas, por esses caminhos retos. E ainda que
para a surpresa da ovelha, esses caminhos possam sair de campos ensolarados para vales sombrios, não é surpresa para o pastor. É ele que está conduzindo. Ele tem a sua vara e o seu cajado na mão. O mal só virá até onde ele permitir com sua vara. E nós só iremos longe até onde ele permitir com o seu cajado. Pois bem, meus irmãos, o Salmo até aqui nos fala do cuidado divino, nos fala desse Deus cuidadoso, desse Deus companheiro, desse Deus que zela por cada aspecto da nossa vida como um pastor zela pelas suas ovelhas. Se pensarmos, por exemplo, na história do próprio Davi, ele mesmo relata como Deus o havia capacitado a matar uma ursa, um leão que havia investido contra o seu rebanho. O que é que pode nos fazer mal se Deus é o nosso pastor? Do que é que nós podemos ter medo se Deus é o nosso pastor? O que é que pode nos trazer pânico se estamos debaixo da sua vara e do seu cajado? A resposta de Davi é: mal nenhum. Agora veja, meus irmãos, como não se trata de uma relação apenas funcional. Eu sou frágil e necessitado e o Senhor cuida de mim. Isso é verdade, mas não é toda a verdade. O Salmo nos fala de uma intimidade com Deus, desta ovelha com o seu pastor. O seu pastor é próximo, ela dorme em seus braços, ela confia nele, ele está à sua direita o tempo todo e ela está agasalhada nos seus cuidados. Não é apenas um Deus pronto-socorro que eu procuro quando estou em apuros, mas é um Deus Pai, na expressão do Senhor Jesus, que cuida de nós com carinho, com amor, com o seu mais terno cuidado. Então nós podemos confiar nele, ele está conosco no vale da sombra da morte. Aliás, em momento algum da história ficou mais claro o quanto Deus está próximo, o quanto ele não é um ele lá longe, mas ele é um tu aqui perto. Em nenhum momento da história isso ficou mais claro do que na encarnação do Filho de Deus. Ali, Deus tabernaculou conosco, ele esteve em carne junto conosco, não apenas geograficamente, mas sentindo as nossas dores, limitações, sendo tentado em todas as coisas e semelhante a nós, exceto pelo pecado. Ali nós vimos Deus conosco em qualquer lugar, em vales verdejantes ou em vales sombrios. Então nós podemos confiar nele, porque mesmo que ele nos conduza por caminhos que nós não entendemos, caminhos que nós não conhecemos, caminhos até mesmo que nós deveríamos temer, nós, no entanto, temos a segurança da sua companhia. E é isso que interessa no final das contas. Esses caminhos pelos quais muitas vezes nós nem queríamos andar, são caminhos que ele quis nos conduzir. E se nós andamos por esses caminhos, confiados nele, não precisamos temer. Numa época como a nossa, em que a ansiedade parece ser a maior companheira de tantas pessoas, que descanso para a nossa alma é nos lembrarmos que o Senhor é o nosso companheiro estrada fora. Que bênção é podermos relembrar essas verdades. Mas Davi continua, tendo já pintado um quadro tão bucólico, tão campestre, acerca do humilde trabalho do pastor cuidando de suas ovelhas pelos campos, agora o salmista óleo ungindo a cabeça, e nós não temos mais aqueles caminhos retos para caminhar, mas temos, por outro lado, uma taça, um cálice de vinho transbordando. Esse cenário realmente é diferente. Essa mesa sugere um grande banquete e há óleo para ungir os convidados. Nós nos lembramos de ser recebido por um fariseu, Simão, e Simão não ungiu a cabeça de Jesus, né? não ungiu Jesus como forma de boas-vindas. E isso era um sinal
de extrema descortesia, especialmente para um convidado importante como era o rabino de Nazaré. No entanto, Jesus suportou aquela humilhação, mas o fato é que aquela passagem nos mostra o quanto era comum e razoável que as pessoas ungissem os seus convidados para eventos importantes. O salmista está nos descrevendo uma festa onde as pessoas não apenas têm mesa farta, mas há muito óleo para ungir a cabeça de todos, e ele é um desses convidados de honra. E há muito vinho também. Jesus também participou de uma festa de casamento onde havia vinho e o vinho acabou não dando para todos os convidados, e ele mesmo providenciou mais vinho. O vinho como sinal da alegria, da festa, da celebração. O salmista então nos apresenta esse cenário diferente em que há uma mesa farta, óleo para honrar os convidados e vinho para alegrar a todos os convivas. O cenário realmente mudou no versículo 5, mas algo da mensagem se manteve em toda essa transição, porque esse banquete ainda celebra a provisão e a proteção de Deus. Sim, assim como a ovelha estava segura ao ser conduzida pelo pastor, o guerreiro está vitorioso, porque ele esteve debaixo das ordens do seu rei e venceu a sua batalha. É essa a imagem que nós temos no versículo 5. Esses adversários provavelmente são aqueles que já foram vencidos no campo de batalha e são trazidos humilhados para verem a celebração do guerreiro, a celebração do príncipe que os derrotou em batalha. Lá na primeira imagem há vales sombrios, cuja travessia pode trazer insegurança, mas que a ovelha atravessa debaixo do cuidado do seu pastor. Aqui há adversários cruéis, que poderiam também trazer muito medo, mas cuja derrota é festejada pelo guerreiro que foi conduzido pelo seu rei. Entretanto, apesar de haver essa continuidade de mensagem entre uma cena e outra, nesse novo cenário, nos encaminhando já para o final do Salmo, nós vemos a porção final do Salmo olhando para o futuro. Até aqui, tanto a ovelha quanto o guerreiro, o Senhor é confiável, meus irmãos. O supremo pastor continuará conduzindo suas ovelhas, continuará conduzindo os seus soldados em triunfo. A sua bondade, a sua misericórdia, diz o versículo 6, certamente me seguirão. Que expressão fantástica de fé, não é? Certamente me seguirão. Não é pouca coisa, não. E é com essa confiança que o salmista se alegra, não apenas no momento atual de festa, de ação de graças, mas também ele vai antecipando ocasiões futuras em que ele voltará novamente à casa do Senhor, ao templo, né? A nossa tradução na Almeida que eu li diz: habitarei na casa do Senhor. Uma tradução possível também é: voltarei à casa do Senhor. É assim que traduz a Nova Versão Internacional. A ideia é de que hoje estou aqui agradecendo ao Senhor, mas o Senhor tem sido tão bom, Ele tem se mostrado tão fiel, eu tenho certeza que retornarei aqui para agradecer amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, década que vem. Todas as minhas gerações voltarão aqui para agradecer ao Senhor, para louvar ao Senhor. Certamente a tua bondade, a tua misericórdia vão me acompanhar por onde quer que eu vá. Que essa ideia do seguir, né? A gente pensa em seguir meio que, quem sabe aí um filme de espionagem, né? Estamos seguindo sorrateiramente. Não, a ideia é que de fato a bondade e a misericórdia do Senhor perseguem, alcançam o salmista por onde quer que ele vá. É como se ele não conseguisse escapar da bondade do Senhor, como se a gente fosse tentar, não é? Mas a ideia é de fato que por mais que ele caminhe, por mais que ele ande, por mais que ele vá, a bondade e a misericórdia do Senhor estarão lá também. Essa mesma certeza do pastoreio de Deus que Davi demonstra nesse nível pessoal, Ezequiel, o profeta,
chama o povo de Israel a ter, não no nível pessoal, mas no nível nacional. Veja o que diz o profeta lá no seu capítulo 34, versículos 22 em diante. Eu livrarei as minhas ovelhas para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Farei com elas aliança de paz. Há uma promessa de Deus lá em Ezequiel. Veja que Davi já tinha falecido há alguns séculos, mas Davi é usado como um símbolo do rei perfeito, do rei ungido por Deus, daquela dinastia da onde Deus traria o seu pastor, um pastor definitivo, que conduziria o seu povo em triunfo sempre, e sempre por veredas de justiça pelas quais Davi ansiava ser conduzido. Deus está dizendo: eu livrarei as minhas ovelhas, eu suscitarei um só pastor, ele apacentará, ele será o meu servo Davi. Ele está falando, obviamente, do Messias, aquele rei ungido de Deus, muito mais ungido do que Davi se apresenta no nosso salmo, quando ele diz: unges minha cabeça com óleo. Ezequiel está falando de um outro rei que seria ungido para ser rei, com uma porção completamente diferenciada de unção da parte do Senhor. O Espírito do Senhor estaria sobre ele e o seu reino jamais teria fim. Essa é a promessa que Deus faz para Davi lá no segundo livro de Samuel. Então, essa certeza de Davi, que a bondade e a misericórdia do Senhor o seguirão, essa certeza que vai para todos sempre, para todos os dias da vida, ela na verdade ultrapassa o próprio tempo de vida de Davi. E ela é reprometida, digamos assim, por Ezequiel séculos depois, e ela se cumpre por fim no próprio Senhor Jesus. Ele, o descendente de Davi, ungido de maneira abundante e sem medida pelo próprio Deus para ser pastor das suas ovelhas. Lá em João capítulo 10, o próprio Jesus diz: eu sou o pastor das ovelhas. Na verdade ele diz: eu sou o bom pastor das ovelhas. Ele se identifica como aquele que Deus havia prometido a Ezequiel, como aquele que ele havia prometido para Davi, como aquele que Davi apenas simboliza, mas sem alcançar sequer a capacidade de atar as suas sandálias. Davi apenas aponta para aquele que viria depois dele, seu descendente, mas também seu Senhor. Jesus, ele é aquele que nos conduz como nosso pastor. E o Senhor, nosso pastor, vai nos conduzir não apenas pelas dificuldades desta vida, não apenas nas alegrias ou na tristeza, não apenas durante essa pandemia ou a próxima que virá, mas Ele vai nos conduzir até a glória celestial. Porque é disso que se trata, não é? Quando é que nós teremos de fato essa unção abundante do Senhor? Quando é que nós de fato veremos os nossos adversários completamente subjugados? Porque Jesus diz, a palavra de Deus diz que Jesus vai subjugar todos os inimigos do seu povo, e o último inimigo a ser subjugado é a morte. Mas isso Ele só fará na sua volta, no seu retorno em glória para conduzir o seu povo. Então, isso significa, meus irmãos, que nós já participamos da vitória que Davi desenha aqui no seu salmo. Nós já participamos dessa vitória pela fé, porque cremos que Jesus venceu o mundo, porque cremos que Ele esmagou a cabeça da serpente, porque cremos que Ele derrotou a morte na ressurreição, porque cremos que Ele venceu, mas não apenas Ele venceu, mas Ele venceu por nós, não por si mesmo. É pela fé que nós participamos da vitória de Jesus já, e é pela fé que aguardamos que a sua vitória se manifeste plenamente. Por enquanto nós somos essa ovelha que às vezes passa por vales de sombra de morte e às vezes por pastos verdejantes.
Ainda somos muito tolas e por vezes nos metemos em algum espinheiro, mas o bom pastor está sempre lá nos protegendo do mal e nos puxando de volta para si com sua vara e o seu cajado. Mas nós olhamos para a frente e vemos um tempo, pela fé, no qual de fato estaremos plenamente com Ele. Não apenas aquela companhia que Ele nos faz, mas num nível muito superior estaremos com Ele para sempre. É a promessa que Ele faz aos seus discípulos: estareis para sempre comigo. Então, meus irmãos, não só nós aguardamos essa vitória final, essa segurança final, esse triunfo para o qual o Cristo está nos conduzindo, mas mesmo hoje, conforme nós temos pequenos sinais da sua companhia, da sua graça, da sua misericórdia, do seu cuidado, seja o alimento de cada dia, o pão de cada dia, o perdão de cada dia, seja irmãos e irmãs que nos abençoam, seja um teste para um vírus novo que dá negativo, ou até mesmo um teste para vírus novo que dá positivo, mas que nós temos uma família que cuida de nós. Em cada uma dessas circunstâncias, nós começamos a olhar e já enxergando pela fé aquela vitória que está nos aguardando mais à frente. Então nossas almas precisam, nesses momentos de luta e de combates e de sombras, nós precisamos nos lembrar que o verdadeiro banquete está nos aguardando na volta de Cristo. E vem, certamente vem. Essa é a certeza do salmista, tem que ser a nossa também. E na volta dele, a sua vitória se manifestará perfeitamente e nós nos manifestaremos vitoriosos juntamente com ele. Não a nossa vitória tão pequenininha, mas a vitória dele, que ele manifesta para o nosso bem. Meus irmãos, Jesus é o pastor, é o bom pastor que cuida de nós. E o que descansa nossas almas é a sua cruz. O que refrigera as nossas almas é o seu sangue derramado ali no Calvário. É ali que nós temos repouso, é ali que nada nos falta. E até o dia em que Ele voltar para nos conduzir no triunfo final, nós habitaremos na sua casa todos os dias e ninguém jamais nos espantará dali. Que o Senhor nos abençoe e que a sua bondade, a sua misericórdia possam ser percebidas por nós em cada momento, porque nós somos ovelhas do seu pastoreio. Ele nos ama e tem cuidado de nós.